Você não está sofrendo por ele, e isso muda tudo mais do que você imagina. Existe um motivo silencioso pelo qual você sempre acaba no mesmo tipo de história, e ninguém nunca te explicou isso do jeito certo. Mas segura comigo até o final, porque quando você entender isso, vai ser impossível continuar aceitando o que você aceita hoje. Você já percebeu esse padrão? No começo, ele parece diferente, atencioso, intenso, quase perfeito. Ele te olha como se te enxergasse de verdade. E por alguns dias, você acredita. Mas depois, algo muda. As mensagens diminuem. As atitudes ficam confusas. E você começa a se perguntar: foi algo que eu fiz? E é aqui que tudo começa a dar errado. Porque nesse momento, você não se afasta. Você tenta entender. Você tenta consertar. Você tenta ser mais paciente, mais compreensiva, mais leve. Só que tem um detalhe que muda tudo. Você não está tentando manter ele, você está tentando manter a sensação que ele te deu no começo. E isso é uma armadilha emocional. Mas calma, porque ainda não é essa a raiz. O que ninguém te contou é que você não se apaixona por quem ele é. Você se apega ao potencial que você enxerga nele. E isso parece bonito, mas é perigoso. Porque enquanto você vê quem ele poderia ser, você ignora quem ele realmente está sendo. E é aí que você começa a aceitar menos, muito menos. Você aceita respostas frias, você aceita ausência, você aceita desculpas que nem fazem sentido, mas por dentro, você sente que tem algo errado, só que você não vai embora. E aqui entra uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Por que você fica, mesmo sabendo que isso está te machucando? Respira, porque essa resposta pode doer um pouco. Não é porque você ama demais, não é porque você é intensa, não é porque você só quer dar certo. É porque, lá no fundo, isso te parece familiar. E isso muda tudo. Porque o problema não começa nele. Começa muito antes. Começa no tipo de amor que você aprendeu a reconhecer. Talvez você cresceu tendo que provar seu valor. Talvez você precisou se adaptar para ser aceita. Talvez você aprendeu que amor vem com esforço, com dúvida, com insegurança. E agora, quando alguém aparece e te entrega exatamente isso, seu cérebro reconhece como amor. Mesmo que doa, mesmo que te diminua, mesmo que te confunda. E é por isso que você se envolve com homens indisponíveis, porque eles ativam algo dentro de você, algo que você ainda não resolveu. Mas tem um ponto ainda, mais profundo aqui, e quase ninguém percebe isso. Você não está apenas repetindo padrões, você está tentando resolver uma história antiga com pessoas erradas. E isso cria um ciclo invisível. Você entra, se envolve, se entrega, ele se afasta, e você luta para reconectar, como se dessa vez você pudesse fazer diferente, como se dessa vez você pudesse ser suficiente. Só que tem um problema nisso tudo. Você nunca está lutando só por ele, você está lutando para provar algo para você mesma. E é aqui que tudo começa a ficar ainda mais intenso, porque quanto mais ele se afasta, mais você se envolve. Quanto mais ele esfria, mais você tenta aquecer. E isso não é fraqueza, é um mecanismo emocional. Seu cérebro entra em modo de escassez, e escassez vicia. Você começa a valorizar migalhas como se fossem grandes gestos. Um oi vira esperança, um elogio vira conexão, um encontro vira prova de que talvez agora vai, mas não vai. E no fundo, você já sabe disso, só que você continua. E é aqui que entra uma das verdades mais difíceis. Você não está apaixonada por ele. Você está emocionalmente presa ao ciclo. E ciclos são difíceis de quebrar, porque eles têm início, meio e aquela falsa sensação de recomeço. E cada recomeço te dá esperança, mas nunca estabilidade. E aí você se pergunta, por que sempre comigo? E a resposta não é o que você espera. Não é azar. Não é coincidência, e nem é porque não existem homens bons. É porque, inconscientemente, você ainda não sabe reconhecer um amor saudável. E isso não é culpa sua, mas é responsabilidade sua mudar. Só que antes de mudar, você precisa enxergar. E aqui vem o ponto de virada. Você acha que sente demais,
Mas o problema nunca foi a intensidade. O problema é onde você coloca essa intensidade. Você entrega tudo para quem não sustenta nem o mínimo, e isso cria um desequilíbrio emocional. Você dá profundidade para quem vive na superfície. Você oferece presença para quem só aparece quando quer. E aos poucos você vai se perdendo. Mas tem um detalhe que muda completamente essa história. Você não se perde de uma vez. Você se perde aos poucos, em pequenas concessões, em pequenas desculpas, em pequenos silêncios que você aceita. E quando percebe, você já não está mais sendo você. Você está sendo quem você acha que precisa ser para não ser abandonada. E isso é exaustivo, mas o mais perigoso ainda está por vir. Porque quando isso acontece, você começa a se culpar. Você pensa, talvez eu exigi demais, talvez eu fui intensa demais, talvez eu estraguei tudo. E isso te mantém presa, porque enquanto você acha que o problema é você, você continua tentando se ajustar. Mas deixa eu te falar algo que pode mudar tudo agora. Você não está atraindo homens que não prestam. Você está tolerando comportamentos que não deveria. E isso é completamente diferente, porque atração é inconsciente, mas tolerância é escolha, mesmo que você ainda não perceba. E aqui começa a parte mais importante. Você não precisa mudar quem você é. Você precisa mudar o que você aceita. Só que isso não é tão simples quanto parece, porque quando você começa a não aceitar mais, você sente medo. Medo de ficar sozinha, medo de não encontrar alguém melhor, medo de perder oportunidades. E é nesse momento que muitas mulheres voltam atrás. Mas existe algo que você precisa entender. Ficar sozinha por um tempo não é perda. É limpeza emocional, é espaço para reconstruir seu padrão interno, porque enquanto você estiver acostumada com pouco, qualquer quase vai parecer muito. E isso precisa acabar. Mas calma, porque eu ainda não te contei a parte mais profunda de tudo isso. O verdadeiro motivo, aquele que conecta tudo que você viveu até agora. E é isso que você precisa ouvir. Você não aceita menos porque quer. Você aceita menos porque, em algum nível, você acredita que isso é o que você merece. E eu sei, isso dói, mas também liberta. Porque se a raiz está na crença, a mudança começa aí. Você precisa começar a se ver diferente, a se tratar diferente, a se posicionar diferente, mesmo que no começo pareça estranho. Mesmo que pareça difícil, porque vai parecer. Mas cada vez que você disser não para algo que te diminui, você está dizendo sim para você. E isso reconstrói tudo, mas não de forma imediata, de forma silenciosa, interna, profunda. E um dia, sem perceber, você vai olhar para alguém que antes te prenderia e simplesmente não sentir mais nada, nem vontade, nem curiosidade, nem apego. E nesse dia, você vai entender. Você nunca quis aquele tipo de homem, você só estava acostumada com aquele tipo de sensação. E quando isso muda, tudo muda. As pessoas que você atrai, as escolhas que você faz, os limites que você impõe e, principalmente, o tipo de amor que você aceita. Porque amor de verdade não confunde, não diminui, não te faz duvidar de si, mas você só reconhece isso quando para de negociar sua própria essência. Então, deixa eu te perguntar algo. Quantas vezes você já se abandonou para não ser abandonada? E até quando isso vai continuar? Porque no fim, não é sobre eles. Nunca foi. É sobre o momento em que você decide que não aceita mais ser tratada como opção. E esse momento pode ser agora. Se isso fez sentido para você, você já sabe o que fazer. Se inscreve, porque o que você ainda não percebe pode estar te prendendo mais do que você imagina. E me diz, você já percebeu isso antes? Ou ainda está vivendo isso agora?